As Brumas de Avalon, Livro 2, A Grande Rainha, Capítulo 1. Lá longe no norte, onde Lot era rei, a neve acumulava-se profundamente nos tabuleiros, e mesmo ao meio-dia a luz não passava de uma névoa penumbrosa. Nos raros dias em que o sol brilhava, os homens podiam sair para caçar, mas as mulheres eram prisioneiras do castelo. Morgause, girando vagarosamente o fuso, continuava a odiar essa ocupação, mas a sala estava demasiado escura para qualquer trabalho mais delicado. Sentiu uma corrente de vento gelado entrar pela porta e levantou os olhos. Disse numa leve censura: "Está muito frio para isso, Morgana, e você queixou-se de frio durante todo o dia. Agora quer nos transformar todos em blocos de gelo?" "Eu não me queixei", respondeu Morgana. "Disse alguma coisa? A sala está tão abafada quanto uma privada, e a fumaça cheira mal. Quero respirar, apenas isso." Fechou a porta e voltou para junto do fogo, esfregando as mãos e tremendo. "Desde o solstício do verão que sinto frio." "Não tenho dúvidas disso", falou Morgause. "O pequeno passageiro aí rouba todo o calor de seus ossos. Ele está quentinho e confortável, enquanto a mãe treme. É sempre assim." "Pelo menos já passamos a metade do inverno, pois a luz aparece mais cedo e fica até mais tarde", exclamou uma das criadas de Morgause. "E talvez dentro de mais uma quinzena a senhora já tenha o seu bebê." Morgana não respondeu e continuou a tremer junto à lareira, esfregando as mãos como se estivessem doendo. Morgause pensou que a moça parecia um espectro do que fora, o rosto emaciado e magro, a ponto de adquirir uma aparência mortal, as mãos ossudas como as de um esqueleto, contrastando com a protuberância enorme da barriga grávida. Havia grandes círculos sob seus olhos, e as pálpebras estavam vermelhas como se irritadas pelo pranto prolongado. Mas durante todas as luas que Morgana passou em sua casa, Morgause nunca a viu verter uma única lágrima. "Eu a consolaria, mas como, se ela não chora?" Morgana vestia uma roupa velha de Morgause, um camisolão desbotado e puído, azul escuro, grotescamente grande demais. Parecia desajeitada, quase desmazelada, e Morgause sentia-se exasperada, porque a sobrinha não se dera sequer ao trabalho de tomar uma agulha a fio para encurtar um pouco o vestido. Seus tornozelos estavam inchados e dobravam-se sobre os sapatos. Isso era consequência de só se ter para comer peixe salgado e legumes silvestres naquela época do ano. Todos precisavam de alimentos frescos, difíceis de conseguir então. Bem, talvez os homens tivessem alguma sorte na caça e ela pudesse convencer Morgana a comer um pouco de carne fresca. Depois de 4 gravidezes, Morgause conhecia a fome terrível na fase final. Lembrava-se de que certa vez, quando esperava Gawain, entrava na sala de laticínios e comera um pouco de argila ali guardada para revestir as paredes. Uma velha parteira lhe dissera que quando uma mulher grávida não consegue abster-se de comer essas coisas estranhas, é porque a criança tem fome, e a mãe deve dar-lhe tudo o que ela desejar. Talvez no dia seguinte houvesse verduras frescas junto ao regato da montanha. Era uma comida pela qual toda mulher grávida ansiava, especialmente no fim do inverno. O belo cabelo escuro de Morgana estava embaraçado como se não tivesse sido penteado ou trançado há semanas. Ela afastou-se do fogo e, apanhando um pente que estava no consolo, tentou alisar os pelos de um dos cachorrinhos de Morgause. "Seria melhor que você se ocupasse com seu próprio cabelo", pensou a tia, mas ficou calada. Morgana andava tão irritada ultimamente que preferiria não lhe dizer nada. Era natural, estando tão próxima do parto, pensou ela, contemplando as ossudas mãos da moça manejando o pente em meio aos pelos emaranhados. O cãozinho latiu e ganiu, e Morgana silenciou-o numa voz mais suave do que a usada naqueles dias com os seres humanos. "Não pode demorar muito agora, Morgana", tornou Morgause docemente. "Pela Candelária, sem dúvida você já estará livre." "Já não é sem tempo.
Morgana deu um tapinha final no cachorro e colocou-o no chão. Bem, agora você já está apresentável para ficar entre 100 horas, bichinho. Como está bonito com o cabelo liso. Vou aumentar o fogo, suspirou uma das criadas cujo nome era Beth, colocando de lado o seu fuso e jogando a roca numa cesta com lãs soltas. Os homens não demoram certamente. Já está escuro. Dirigiu-se à lareira, tropeçou num graveto solto e quase caiu. Gareth, seu bruxinho, limpe essa sujeira. Jogou o graveto no fogo e Gareth, de 5 anos, que os andava espalhando por todo lado e falando com eles a meia voz, deu um grito de protesto. Os gravetos eram os meus exércitos. Bem, Gareth, já é noite, e seus soldados devem recolher-se às tendas, sugeriu Morgause secamente. Com um ar amuado, o menino empurrou os gravetos para um canto, colocando porém 1 ou 2 deles com muito cuidado numa dobra da túnica. Eram os mais grossos, que Morgana, em princípios do ano, entalhara numa forma aproximada de soldados com elmos e armaduras e pintara com suco de bagos suas supostas túnicas vermelhas. Você faz para mim outro cavaleiro romano, Morgana? Agora não, Gareth, respondeu. Minhas mãos estão doendo de frio. Amanhã, talvez. Mal-humorado, ele aproximou-se e, junto aos joelhos da tia, perguntou: quando terei idade suficiente para ir caçar com papai e Agravain? Faltam ainda alguns anos, creio, sorriu Morgana. Você só poderá ir quando tiver altura bastante para não se perder nas nevascas. Eu sou grande, defendeu-se o menino, colocando-se bem ereto. Veja, quando está sentada, eu sou maior que você, Morgana. Irritado, deu pontapés na cadeira. Não se tem nada para fazer aqui. Bem, sugeriu Morgana, eu posso ensinar-lhe a fiar, e então você não fica à toa. Apanhou a roca abandonada de Beth e mostrou-a ao menino, mas ele fez uma careta e recuou. Eu serei cavaleiro. Cavaleiros não fiam. É pena, interrompeu Beth com tristeza. Talvez não usassem tantos mantos e túnicas se soubessem o trabalho que dá em fiar. Mas existe a história de um cavaleiro que fiava, observou Morgana, estendendo os braços para a criança. Venha cá. Não, sente-se no banco, Gareth. Você é muito pesado para ficar agora no meu colo, como um nenenzinho. Isso aconteceu antigamente, antes da vinda dos romanos, com um cavaleiro chamado Aquiles, que tinha sido amaldiçoado. Como uma velha feiticeira dissera à mãe dele que o jovem morreria em batalha. Ela o vestiu com saias e escondeu-o entre as mulheres, onde ele aprendeu a fiar e a tecer e a fazer tudo o que uma moça faz. E ele morreu em combate? Morreu sim, pois quando a cidade de Troia foi sitiada, todos os cavaleiros e guerreiros foram convocados para ir tomá-la. Aquiles acompanhou-os e revelou-se o melhor de todos os cavaleiros. Conta-se que ele teve a oportunidade de escolher entre viver muito e em segurança, entre morrer velho e esquecido, ou viver pouco e morrer jovem meio à glória, e que ele optou pela glória. Por isso os homens ainda contam a sua história nas sagas. Ele lutou em Troia com um cavaleiro chamado Heitor, Hectório em nossa língua. Foi o mesmo Hectório que criou o nosso rei Arthur? Perguntou o menino de olhos arregalados. Não, pois tudo isso aconteceu há muitos séculos. Mas talvez tenha sido um dos antepassados dele. Quando eu estiver na corte e for um dos companheiros de Arthur, disse Gareth, com os olhos arregalados como pires, serei o melhor na guerra e conquistarei todos os troféus quando houver certames. O que aconteceu com Aquiles? Não lembro, isso foi há muito tempo, e ouvi a história na corte de Uther, explicou Morgana, apertando os rins com as mãos, como se sentisse dores. Conte alguma coisa sobre os cavaleiros de Arthur, Morgana. Você viu mesmo Lancelot, ou não? Eu o vi no dia da coroação do rei. Ele matou algum dragão? Conte-me, Morgana. Não a aborreça, Gareth. Ela está doente, pediu Morgause. Dê uma corrida até a cozinha e veja se eles têm algum pão de aveia para você. O menino parecia aborrecido, mas tirando o cavaleiro do bolso, saiu conversando com ele a meia voz. Então, Sir Lancelot,
Vamos sair para matar os dragões do lago? Esse aí só fala de guerras e lutas, impacientou-se Morgause, e do seu precioso Lancelot. Como se não bastasse, ele, Gawain, longe com Arthur nas guerras, espero que quando Gareth crescer, haja paz nessa terra. Haverá paz, sussurrou Morgana com ar distante. Mas isso não terá importância, pois ele morrerá às mãos do seu mais caro amigo. O quê? Exclamou Morgause, espantada, mas os olhos da moça estavam perdidos em distância, como se nada vissem. A tia sacudiu-a levemente, perguntando: Morgana, Morgana, você está se sentindo mal, querida? Morgana piscou e sacudiu a cabeça. Desculpe-me, o que foi que você disse? O que foi que eu disse? Ora, o que foi que você me disse? Perguntou Morgause, mas o ar de sofrimento nos olhos da jovem provocou-lhe um arrepio na pele. Afagou-lhe a mão e atribuiu ao delírio as palavras sombrias. Acho que você estava sonhando com os olhos abertos. Sentiu que não desejava acreditar que Morgana pudesse ter experimentado a visão. Deve cuidar-se mais, Morgana. Você mal come e não dorme. Sinto aversão pela comida, suspirou a moça. Quem dera que fosse verão e eu pudesse ter algumas frutas. A noite passada sonhei que estava comendo as maçãs de Avalon. Sua voz tremeu e baixou a cabeça para que Morgause não visse as lágrimas que lhe pendiam nos cílios. Cerrou os punhos, porém, e não chorou. Estamos todos cansados de peixe salgado e toicinho defumado, comentou Morgause. Mas, se Lot tiver sorte na caçada, poderemos comer carne fresca. Sabia que Morgana aprendera em Avalon a suportar a fome, a sede e o cansaço. Agora grávida, quando devia relaxar um pouco, a sua dureza orgulhava-se em suportar tudo sem queixar-se. Você teve a formação de uma sacerdotisa, aprendeu a jejuar, mas seu filho não pode suportar a fome e a sede, e você está magra demais. Não zombe de mim, retrucou Morgana irritada, mostrando a barriga desmesuradamente grande, mas suas mãos e seu rosto estão que é osso só. Não deve jejuar assim. Você está grávida e deve pensar na criança. Pensarei no bem-estar dela quando ela pensar no meu, respondeu levantando-se abruptamente, mas Morgause segurou-lhe as mãos e obrigou-a a sentar-se outra vez. Querida criança, sei o que você está passando. Eu já tive 4 filhos, lembra-se? Estes últimos dias são piores do que todos os longos meses juntos. Eu devia ter sido sensata, livrando-me disso quando era possível. Morgause abriu a boca para uma resposta ríspida, mas suspirou. É muito tarde para dizer que devia ter feito isso ou aquilo, mas 10 dias e tudo estará terminado. Retirou um pente das dobras da túnica e começou a desembaraçar os cabelos da sobrinha. Deixe, disse ela inquieta, afastando a cabeça. Eu mesma faço isso amanhã. Tenho andado muito cansada para pensar nessas coisas. Mas se você está aborrecida de me ver toda desarrumada assim, bem, dê-me o pente. Fique quieta, Lenavan, pediu Morgause. Não se lembra que quando era pequenina em tinta gel, você me chamava para pentear seus cabelos, porque sua ama, como era mesmo o nome dela? Ah, agora me lembro. Gwennes. Era isso. Costumava puxá-los e você dizia, quero que a tia Morgause me penteie. Passou o pente pelos cabelos embaraçados, alisando-os fio a fio, e afagou-lhe carinhosamente a cabeça. Seu cabelo é bonito, escuro e grosso, como o rabo de um cavalo no inverno. Não, fino como a lã de uma ovelha negra, e brilhante como a seda, retrucou Morgause, ainda afagando os fios escuros. Fique quieta, vou trançá-lo para você. Eu sempre desejei ter uma filha para poder vesti-la com gosto e trançar-lhe o cabelo assim. Mas a deusa só me deu filhos, e você deve ser a minha filhinha agora, quando precisa de mim. Puxou a cabeça negra contra o peito e Morgana ficou assim, tremendo, com as lágrimas que não podia derramar. Assim, minha querida, não chore. Não falta muito. Você não tem cuidado bem de si mesma. Você precisa do cuidado de uma mãe, minha garotinha. É que está tão escuro aqui, anseio pelo sol. No verão temos muita luz, fica claro até meia-noite, e por isso no inverno é tão escuro. Morgana ainda tremia com soluços incontroláveis, e Morgause apertava-a contra o peito, embalando-a suavemente. Vamos, vamos, Lenavan, assim,
Eu sei como você se sente. Gawaine nasceu em pleno inverno. Estava escuro e tempestuoso como agora. Eu tinha apenas 16 anos e estava com muito medo. Nada sabia sobre os partos. Arrependi-me, então, de não ter ficado como sacerdotisa em Avalon, ou na corte de Uther, ou em qualquer outro lugar que não fosse aqui. Lot estava fora, nas guerras, e eu tinha ódio do meu corpo inchado, vomitando o tempo todo, as costas doendo, sozinha entre mulheres estranhas. Você acredita que durante todo aquele inverno guardei minha velha boneca em segredo, na minha cama, e abraçada com ela chorava todas as noites até dormir? Eu era uma criança. Você pelo menos é uma mulher adulta, minha querida. Morgana disse soluçando. Sei que eu sou muito velha para ser tão infantil, mas agarrou-se a Morgause, que lhe afagava os cabelos. E agora aquele mesmo bebê que dei à luz antes de ser mulher está longe, lutando contra os saxões, e você, a quem segurei nos braços como uma boneca, você vai ter um filho. Ah, sim, eu tinha algumas novidades para contar-lhe. A mulher do cozinheiro Marged teve um filho. Sem dúvida por isso, o mingau estava tão cheio de pelotas hoje de manhã. Portanto, você já tem uma ama de leite à sua disposição, mas tenho certeza de que quando vir o seu filho, quererá amamentá-lo. Morgana fez um gesto de aversão e Morgause sorriu. Eu também senti isso antes do nascimento de cada um dos meus filhos, mas depois que olhava para eles, não podia largá-los. Notou que a sobrinha estremecia. O que foi, Morgana? Dói em minhas costas, fiquei sentada por muito tempo. É isso, respondeu a moça, levantando-se inquieta e andando pela sala. As mãos segurando os rins, Morgause apertou pensativamente os olhos. Sim, notara que nos últimos dias a barriga tinha baixado. Não podia faltar muito agora. Devia mandar pôr palha fresca no aposento das mulheres e avisar as parteiras que estivessem prontas para qualquer momento. Os homens de Lot encontraram um gamo nos montes, arrancada a pele e limpo. O cheiro da carne que estava sendo assada sobre a grande fogueira enchia todo o castelo e nem mesmo Morgana recusou um pedaço do fígado cru e sangrento. Era por costume destinar essa parte às mulheres grávidas. Morgause viu-a fazer uma careta de nojo, tal como ela fizera quando coisas assim lhe eram servidas durante a gravidez. Mas Morgana, como ela mesma havia feito, comeu-a com avidez, pois seu corpo, sobrepujando a mente revoltada, exigiu o alimento. Mais tarde, porém, quando a carne estava assada e sendo partida e distribuída, ela fez um gesto de recusa. A tia, porém, pegou um bom pedaço e colocou-o em seu prato. Coma, ordenou. Não, Morgana, você vai me obedecer. Não pode matar-se de fome e matar seu filho também desse jeito. Impossível, respondeu a voz baixa. Vomitarei. Deixe de lado e mais tarde eu tento comer. Por que não? Baixando a cabeça, murmurou. Não posso comer carne de gamo. Eu comi isso em Beltane quando... E agora até mesmo o cheiro me dá náuseas. E essa criança foi gerada em Beltane, nas fogueiras rituais. Por que ela está tão perturbada? Essas recordações deviam ser agradáveis, pensou Morgause, sorrindo à lembrança de tais orgias. Ficou imaginando que a moça caíra nas mãos de algum homem excepcionalmente bruto e sofrera algo parecido com um estupro, o que explicaria sua raiva e desespero com a gravidez. Ainda assim, o que estava feito era irremediável, e Morgana tinha bastante idade para saber que nem todos os homens eram brutos, mesmo que sua primeira experiência tivesse sido com alguém que não era gentil nem hábil com as mulheres. Morgause tomou um pedaço de bolo de aveia e mergulhou no suco da carne do prato. Então, coma isto. Terá assim as vantagens da carne. E vou mandar fazer-lhe um chá de bagas de roseira brava. É azedo e lhe fará bem. Lembro-me que, em estado semelhante, eu desejava coisas azedas. Morgana comeu obedientemente e Morgause teve a impressão de que seu rosto adquirira alguma cor. Fez uma careta com o azedo da beberagem, mas tomou-a. Não gosto, mas é estranho, não consigo parar de beber. Seu filho quer isto, explicou Morgause sério. As crianças no ventre sabem o que lhes convém. Lot, sentado à vontade entre dois dos seus caçadores, sorriu amigavelmente para ela. Um animal velho e magro, mas um bom jantar para um final de inverno, disse.
Fico satisfeito que não tenhamos encontrado uma fêmea prenhe. Vimos 2 ou 3, mas recomendei aos homens que as deixassem de lado, e até mesmo prendi os cães. Quero que procriem em paz. E pude ver que estavam próximas do momento, muitas delas já bem pesadas. Bocejou, e pegando o pequeno Gareth, cujo rosto estava engordurado e brilhante da carne, disse: Dentro em pouco, você já estará grande o bastante para ir caçar conosco. Você e o pequeno Duque da Cornualha, sem dúvida. Quem é o Duque da Cornualha, papai? Perguntou Gareth. Ora, o bebê de Morgana, respondeu Lot sorrindo, e o filho ficou olhando para ela. Eu não vejo nenhum bebê. Onde está seu bebê, Morgana? A tia deu um xoxo pouco à vontade. No próximo mês, por esta altura, eu o mostrarei a você. A donzela na primavera vai trazê-lo? Pode-se dizer que sim, respondeu sorrindo apesar de tudo. E como pode bebê ser duque? Meu pai era duque da Cornualha. Sou sua única filha legítima. Quando Arthur subiu ao trono, deu Tintagel de volta para Igraine, e eu o herdarei dela, e também meus filhos, se tiver algum. Morgause, olhando para a jovem, pensou: seu filho está mais perto do trono do que o meu Gawain. Eu sou irmã germana de Igraine, e Viviane é apenas irmã uterina. Portanto, Gawain é mais aparentado com o rei do que Lancelot. Mas o filho de Morgana será sobrinho de Arthur. Será que ela pensou nisso? Certamente então Morgana, seu filho, é o Duque da Cornualha. Ou duquesa, sorriu ela novamente. Não, eu posso dizer pelo jeito da sua barriga baixa e larga que será um menino, opinou Morgause. Já tive 4 e observei a gravidez das minhas criadas. Sorriu maliciosamente para Lot e continuou. Meu marido leva muito a sério o velho adágio que manda ao rei ser o pai de seu povo. Lot respondeu com bom humor. Acho certo que os meus filhos legítimos nascidos de minha rainha tenham muitos irmãos bastardos. Dizem que 100 irmãos estamos como se fôssemos nus, e meus filhos são muitos. Vamos, Morgana, não quer pegar a harpa e cantar para nós? A moça empurrou para o lado o resto do bolo de aveia ensopado no molho. Comi demais para poder cantar. Desculpou-se, enrugando a testa, e começou a andar pela sala. Morgause notou que tinha as mãos novamente nos rins. Gareth correu e puxou-a pela saia. Cante para mim, cante aquela canção sobre o dragão, Morgana. É muito comprida para esta noite. Está na hora de você ir para a cama. Mas apesar disso, dirigiu-se para o canto, pegou a pequena harpa que ficava ali e sentou-se num banco. Tocou algumas notas ao acaso, inclinou-se para afinar uma das cordas e depois começou a cantar uma maliciosa canção com que os soldados acompanhavam as suas bebedeiras. Lot cantou em coro, e seus homens também, as vozes roucas subindo até as trevas esfumaçadas. Os saxões chegaram na escuridão da noite. Quando todos estavam dormindo, mataram todas as mulheres, pois preferiam dormir com as ovelhas. Você não aprendeu essa canção em Avalon, disse Lot, sorrindo quando Morgana levantava-se para colocar a harpa no canto. Canta mais, pediu Gareth, mas ela, sacudindo a cabeça numa negativa. Estou sem fôlego para cantar agora. Recolocou a harpa no lugar e apanhou o fuso, mas logo em seguida o pôs de lado e recomeçou a andar pela sala. O que tem, moça? Perguntou Lot. Você está inquieta como um urso enjaulado. Minhas costas dói quando fico sentada, e aquela carne que a minha tia queria que eu comesse acabou me provocando cólicas. Levou novamente as mãos aos rins e curvou-se de repente como se tivesse uma cãibra. Deu um grito assustado, e Morgause, que a olhava, notou que a comprida bata ficara molhada e escura, ensopada até os joelhos. — Oh, Morgana, você se molhou! Gritou Gareth. — Você está muito grande para mijar na roupa. Minha ama me bateria se eu fizesse isso. — Silêncio, Gareth! Ordenou Morgause rispidamente, e correu para a sobrinha que continuava dobrada sobre si mesma, o rosto vermelho de espanto e vergonha. — Tenha calma, querida, disse ela, tomando-a pelos braços. Você sente dores aqui e aqui? Foi o que pensei. É o trabalho do parto, não sabia? Mas como poderia Morgana saber? Era seu primeiro filho, e como nunca fora dada a ouvir
conversas das mulheres, não conhecia os sinais. Devia estar sentindo as primeiras dores há muitas horas. Morgause chamou Beth. Leve a duquesa da Cornualha para o quarto das mulheres. Chame Megan e Branwen e solte os seus cabelos. Ela não pode ter nada amarrado, ou com nós. E acrescentou, afagando-lhe a cabeça. Quem me dera ter sabido disso antes, quando trancei o seu cabelo. Irei logo ficar com você, Morgana. Ficou olhando-a sair, apoiando-se fortemente no braço da ama, e disse a Lot: tenho que ir ficar com ela, é a primeira vez, e ficará com medo, pobrezinha. Não há pressa, comentou Lot, preguiçosamente. É o primeiro. Ela terá que esperar toda esta noite, e você terá muito tempo para ficar segurando-lhe a mão. Deu um sorriso bem-humorado para a esposa. Você está com pressa em trazer para o mundo o rival do nosso Gawain? O que quer dizer? Perguntou Morgause em voz baixa. Apenas isto. Arthur e Morgana nasceram do mesmo ventre, e o filho dela está mais perto do trono que o nosso. Arthur é jovem, respondeu friamente, e tem tempo bastante para fazer dezenas de filhos. Por que você crê que ele precisa de um herdeiro? Lot deu de ombros. A sorte é inconstante. Arthur enfrenta as batalhas como se estivesse cercado de uma proteção mágica. Sem dúvida, a Senhora do Lago tem alguma coisa a ver com isso, maldita seja. E Gawain é demasiado leal ao seu rei, mas a sorte pode afastar-se de Arthur. E se esse dia chegar, eu gostaria que Gawain estivesse mais perto do trono. Pense bem, Morgause, a vida de uma criança é frágil. Você faria bem em pedir à deusa que o pequeno duque da Cornualha não respirasse 2 vezes. Como poderia fazer isso a Morgana? Ela é como se fosse minha filha. Lot pegou afetuosamente o queixo da mulher e sorriu. Você é mãe, amante, Morgause, e eu não desejaria outra coisa, mas tenho dúvidas de que Morgana esteja tão interessada em andar com um filho nos braços. Eu a ouvi dizer que gostaria de ter se livrado dele. Ela está doente e cansada, Morgause irritou-se. Você pensa que eu não disse a mesma coisa quando estava cansada de andar por aí com uma barrigona? Toda mulher fala essas coisas nas últimas luas da gravidez. Ainda assim, se o filho de Morgana nascer sem respirar, não me parece que ela lamentará muito. E é isso o que eu estou dizendo, você deve lamentar. Morgause defendeu a sobrinha. Ela é boa para o nosso Gareth. Faz brinquedos para ele e conta-lhes história. Tenho certeza de que será boa mãe para o seu filho. Mesmo assim, não seria do nosso interesse que Morgana pensasse que seu filho como herdeiro de Arthur. Abraçou a esposa. Veja, minha querida, nós temos 4 filhos e, sem dúvida, quando forem todos crescidos, irão engafinhar-se. O reino de Lot não é bastante grande para todos eles, mas se Gawain fosse o grande rei, então haveria reinos para todos. Ela sacudiu lentamente a cabeça. Lot não gostava de Arthur, como não gostara de Uther, mas não podia ter imaginado que fosse assim tão insensível. Você está me pedindo que mate a criança tão logo nasça? Ela é minha parente e hóspede, tornou Lot, e portanto sagrada. Eu não incorreria na pecha de assassino, de um parente. Disse apenas que a vida dos recém-nascidos é frágil, a menos que se tenha muito cuidado com eles. Se Morgana tiver um parto difícil, bem, poderia acontecer que não houvesse tempo para cuidar da criança. Morgause apertou os dentes e afastou-se de Lot. Devo ir ver minha sobrinha. Por trás dela, Lot sorriu. Pense bem no que lhe disse, minha mulher. Lá na pequena sala, a lareira fora acesa para as mulheres. Um caldeirão de sopa fervia sob o fogo, pois a noite seria longa. Palha fresca tinha sido espalhada pelo chão. Morgause esquecera como ocorre com as mulheres que são felizes com os filhos, o medo do parto. Mas à vista da palha, um calafrio percorreu-lhe a espinha. Morgana estava vestida com uma camisola folgada e o cabelo desatado. Caía-lhes pelas costas. Estava andando de um lado para o outro na sala, apoiada no braço de Megan. Tudo aquilo tinha um ar de festa, e festa era realmente para as outras mulheres. Morgause aproximou-se da sobrinha e tomou-lhe o braço. Vamos agora, você vai caminhar um pouco comigo, e Megan pode ir preparar as fraldas do seu bebê.
Morgana olhou-a e Morgause teve a impressão de que seus olhos eram os de um animal selvagem preso numa armadilha, esperando a mão do caçador que lhe cortaria o pescoço. Demora muito, tia? Ora, ora, você não deve pensar nisso, respondeu carinhosamente. Se quiser pensar, pense que as dores já começaram há muito tempo, e portanto tudo andará mais depressa agora. Consigo mesma, porém, admitiu, não será fácil. Ela é pequena e está tão relutante em ter esse filho, sem dúvida terá pela frente uma longa e dura noite. Lembrou-se então que Morgana tinha visão e que era inútil mentir-lhe. Acariciou seu rosto pálido. Não importa, menina, tomaremos conta de você. É sempre demorado com o primeiro filho. Eles parecem que não querem abandonar o ninho confortável. Mas faremos tudo o que pudermos. Alguém já trouxe um gato para o quarto? Um gato? Sim, ali tem um. Mas por que, tia? Porque, minha querida, se você já viu uma gata ter filhotes, saberá que ela não sente dores. Fica ronronando o tempo todo, e assim talvez o prazer que ela sente em dar à luz contribua para minorar as suas dores, explicou Morgause afagando o gato. É uma simpatia para o parto, uma magia que talvez vocês não conheçam em Avalon. Sim, pode sentar-se agora. Descanse um pouco e ponha o gato no colo. Viu Morgana afagar o gato num momento de trégua, para logo em seguida dobrar-se novamente com as dores agudas, e insistiu com ela que se levantasse outra vez e andasse. Enquanto você puder aguentar, assim vai mais depressa. Estou tão cansada, gemeu. E ficará ainda mais cansada até que isto acabe, pensou, limitando-se a colocar o braço em torno da sobrinha. Vamos, apoie-se em mim, menina. Você é como minha mãe, murmurou Morgana, agarrando-se à tia, o rosto contorcido como se fosse chorar. Gostaria que minha mãe estivesse aqui. E mordeu o lábio, como se lamentasse aquele momento de fraqueza, recomeçando a andar devagar, e andar de um lado para o outro no quarto cheio de gente. As horas arrastaram-se, lentas. Algumas mulheres dormiam, mas eram muitas, e podiam revezar-se caminhando com Morgana, que ia ficando cada vez mais pálida. O sol já aparecera, e a parteira ainda não lhe dissera que podia deitar-se na palha, embora tivesse tão cansada que tropeçava e mal podia caminhar. Queixava-se de frio e apertava o quente manto de peles, para logo em seguida tirá-lo longe, dizendo que se sentia queimar. Repetidas vezes teve espasmos e vomitou, deixando fora apenas bilis esverdeada. Não conseguia, porém, conter os vômitos, embora forçasse a beber preparados de ervas, que engolia sedenta. Mas começava logo a vomitar, e Morgause, observando-a, pensava no que Lot dissera, indagando-se se haveria alguma diferença em fazer o que ela sugeriu ou não. Era muito possível que Morgana não sobrevivesse ao parto. Por fim, ela não pôde andar mais, e deixaram-na deitar ofegante, mordendo os lábios a cada vez que as dores se repetiam. Morgause ajoelhou-se ao seu lado, segurando-lhe as mãos. Enquanto as horas passavam, muito tempo depois do meio-dia, perguntou-lhe docemente. Ele, o pai da criança, era muito maior do que você? Às vezes, quando a criança demora tanto a nascer, isso significa que saiu ao pai, que é grande demais para a mãe. Pensava como havia pensado antes, em quem seria o pai da criança. Vira Morgana olhar para Lancelot durante a coroação de Arthur, e o filho era dele. Isso poderia explicar a grande irritação de Viviane, que a forçara a fugir de Avalon. Em todos aqueles meses, Morgana nada disse das razões que a levaram a deixar o templo, e sobre o filho, apenas que fora gerado durante as fogueiras de Beltane. Viviane era uma carinhosa como a moça, e não teria deixado que ela fosse mãe de um filho de qualquer um. Mas, se Morgana, rebelando-se contra o destino que lhe escolheram, tivesse tomado Lancelot como amante, ou o tivesse atraído para a caverna de Beltane, então isso poderia explicar por que a sacerdotisa predileta de Viviane, a escolhida como sucessora da Senhora do Lago, fugira de Avalon. Mas Morgana dissera apenas, não lhe viu o rosto. Ele aproximou-se de mim como o chifrudo. E Morgause sabia, com os vestígios da visão, que lhe restaram, que a sobrinha estava mentindo. Por quê?
As horas arrastaram-se. Em certo momento, Morgoso foi até o salão principal, aonde os homens jogavam. Lot olhava, tendo no colo uma das jovens criadas de Morgoso, e suas mãos brincavam distraidamente com os seios dela. Quando Morgoso entrou, a moça olhou apreensivamente e começou a deslizar dos joelhos do amo, mas a outra fez um movimento de indiferença com os ombros. Fique onde está. Não precisamos de você entre as parteiras, e pelo menos esta noite terei de ficar com minha sobrinha, e não tenho tempo de brigar por um lugar na cama dele. Amanhã as coisas poderiam ser diferentes. A moça baixou a cabeça corando. Lot perguntou: Como vai Morgana, querida? Nada bem, nunca tive tanta dificuldade, respondeu Morgoso, inquirindo em seguida com raiva. Você lançou uma praga contra minha sobrinha para que ela não se levantasse do leito do parto? Você é quem tem as magias e os encantamentos neste reino, defendeu-se Lot sacudindo a cabeça. Não desejo mal a Morgana. Deus sabe que isso seria um desperdício de uma mulher bonita. E Morgana é bonita, apesar da sua língua afiada. Embora ela seja da sua família, minha querida, isso apenas torna o prato mais salgado. Morgoso sorriu afetuosamente para o marido. Ele podia escolher brinquedos bonitos para a sua cama, e a moça em seu colo era apenas um deles. Mas entendiam-se bem os dois. Mamãe, onde está Morgana? Queria saber Gareth. Ela disse que hoje me faria mais um cavaleiro para brincar. Ela está doente, filhinho. Morgoso suspirou fundo, sentindo pesar novamente sobre ela a preocupação. Ela estará boa sem demora, atalhou Lot, e então você terá um priminho para brincar. Será seu irmão de criação e seu amigo. Temos um ditado segundo o qual os laços de parentesco durante 3 gerações e os de criação duram 7. E com o filho de Morgana, terá laços de parentesco e de criação com você. Ele será mais do que o seu irmão. Ficarei contente em ter um amigo, sorriu Gareth. Agravain zomba de mim e me chama de menino bobo, pois diz que estou muito grande para brincar com cavaleiros de madeira. Bem, o filho de Morgana será seu amigo quando tiver crescido um pouquinho, explicou Morgoso. A princípio, ele será como um cachorrinho cujos olhos ainda não se abriram. Mas dentro de 1 ou 2 anos, terá idade suficiente para brincar com você. Mas a deusa ouve as orações das crianças, e por isso, meu filho, você deve pedir-lhe que lhe dê a Morgana um filho forte e muita saúde, e que ele não venha como um enviado da morte. E começou a chorar de repente. Espantado, Gareth ficou olhando a mãe, enquanto Lot indagava. Ela está assim tão mal, querida? Morgoso assentiu com um gesto de cabeça, mas não havia necessidade de atemorizar a criança. Enxugou os olhos com a bata. Gareth olhou para o alto e exclamou: Por favor, querida deusa, dê à minha prima Morgana um filho forte, para que possamos crescer juntos e juntos seremos cavaleiros. Morgoso riu contra a vontade e acariciou o rosto gorducho. Tenho a certeza de que a deusa ouvirá essa prece. Agora devo voltar para Morgana. Sentiu, porém, que os olhos de Lot acompanhavam enquanto deixava a sala, lembrando-se de que dissera antes, e seria melhor para ele se o filho de Morgana não sobrevivesse. Ficarei satisfeita se Morgana sair viva disso, pensou, e quase que pela primeira vez lamentou ter aprendido tão pouco das grandes magias de Avalon, agora que necessitava de um encantamento que pudesse facilitar essa luta para a sobrinha. Estava tão difícil, tão temerosamente difícil para a menina. Seus partos não tinham sido assim. Voltou para a sala das mulheres. As parteiras haviam feito Morgana ajoelhar-se agora, sobre a palha, para ajudar a criança a deslizar do ventre. Ela, porém, tombava entre as mulheres como um corpo sem vida, de modo que as 2 delas tinham de segurá-la. Morgana soluçava, mordendo por vezes os lábios para não gritar, tentando ser corajosa. Morgoso ajoelhou-se ao seu lado na palha, suja de sangue. Estendeu as mãos e Morgana agarrou-as, olhando para ela quase sem reconhecê-la. Mãe! Gritou. Mãe, eu sabia que você viria. Seu rosto contorceu-se outra vez e jogou a cabeça para trás, e a boca contraída em gritos abafados. Megan recomendou. Segure a senhora. Não por trás, assim, mantendo-a ereta.
E Morgause, segurando a sobrinha pelas axilas, sentiu a moça estremecer em contrações e soluços, enquanto lutava para libertar-se dela cegamente. Já não era capaz de ajudá-las, ou mesmo deixá-las fazerem o que deviam, e gritava quando a tocavam. Morgause fechou os olhos sem querer ver, segurando com toda a sua força o corpo frágil de Morgana, que se contorcia. Ela gritou novamente: "Mãe, mãe!" Mas Morgause não sabia se estava chamando Igraine ou a deusa. Depois caiu nos braços da tia. Quase inconsciente, sentiu-se um cheiro forte de sangue, e Megan levantou alguma coisa escura e desarrumada. "Veja, senhora Morgana, a senhora tem um belo filho." E inclinou-se para a criança, soprando-lhe a boca. Houve um som agudo, irritado, o grito de um recém-nascido, chorando com fúria por ter sido trazido para um mundo frio. Morgana, porém, jazia nos braços de Morgause, totalmente esgotada, sem forças, nem mesmo para abrir os olhos e ver o seu filho. A criança fora lavada e enfaixada. Morgana tomara uma taça de leite quente e mel, com ervas contra a hemorragia, e dormia levemente, exausta, sem querer se mexer quando Morgause inclinou-se para beijá-la de leve na testa. Ela viveria e ficaria boa, embora a tia jamais tivesse visto uma mulher lutar tanto e sobreviver para ter um filho vivo. A parteira acreditava que depois de todo esse trabalho, para que ela saísse vivo, era improvável que Morgana tivesse outro. E que pensou Morgause, era bom. Compreendia agora que seus partos, que não tinham sido fáceis, nada eram em comparação com este. Pegou a criança enfaixada, olhando as minúsculas feições. Parecia estar respirando bem, embora por vezes, quando a criança não chora imediatamente e é necessário soprar-lhe na boca, a respiração volte a falhar mais tarde e ela morra. Mas o bebê tinha uma saudável cor rosada, e até mesmo as pequenas unhas eram cor-de-rosa, cabelos escuros perfeitamente lisos, escuros e macios ao longo dos braços e pernas. Sim, ele nascera de uma fada, como a própria Morgana. Poderia ser mesmo filho de Lancelot e, portanto, duplamente próximo ao trono de Arthur. A criança precisava de uma ama de leite imediatamente, e Morgause hesitou então. Sem dúvida, quando Morgana tivesse repousado um pouco, desejaria segurar o bebê e amamentá-lo. Era sempre assim, por mais difícil que fosse o parto. E quanto mais difícil, maior a alegria da mãe de cuidar do seu filho. Quanto maior a luta, maior o amor e o prazer com que a criança era levada ao seio. Pensou então, contra a vontade, nas palavras de Lot: "Se eu quiser ver Gawain no trono, esta criança é um obstáculo." Não quisera ouvir quando Lot dissera isso, mas com a criança nos braços não podia deixar de pensar que não seria tão grave assim se ela fosse mal colocada pela ama, ou estivesse demasiado fraca para amamentar. E se Morgana ainda não a tivesse segurado ou amamentado, não sentiria muito. A criança não teria vivido pela vontade de Deus. Quero apenas poupar-lhe o sofrimento. O filho de Morgana, provavelmente com Lancelot, ambos da velha linhagem real de Avalon. Se alguma coisa acontecesse a Arthur, o povo aceitaria essa criança no trono. Mas não tinha nem mesmo a certeza de que era filho de Lancelot. E embora Morgause tivesse 4 filhos, Morgana era a menininha que ela mimara e cuidara como uma boneca, levando os braços a quem dera presentes. Poderia fazer isso com o filho dela? Quem poderia dizer que Arthur não teria uma dezena de filhos, com sua rainha, quem quer que fosse ela? Mas filho de Lancelot, sim, o filho de Lancelot, ela poderia abandonar à morte sem pena. Lancelot não era mais aparentado com Arthur do que Gawain, e não obstante Arthur o preferiria em tudo, tal como ela própria vivera à sombra de Viviane, irmã desprezada que não fora cogitada para a grande rainha. Jamais perdoara Viviane ter escolhido Igraine para Uther. Assim também o fiel Gawain viveria à sombra de Lancelot, que era mais brilhante. Se Lancelot tinha brincado com Morgana, ou se a desonrara, mais razão haveria para odiá-lo. Pois não havia justificativa para que Morgana tivesse o filho bastardo dele, em segredo e em meio ao sofrimento. Teria Viviane talvez julgado seu precioso filho bom demais para Morgana? Morgause
Vira a moça chorar em segredo durante todos aqueles longos meses. Estaria ela doente devido ao amor ou ao abandono? Viviane, a maldita, usa as vidas das pessoas como as pedras de um jogo. Lançou Igraine nos braços de Uther sem pensar em Gorlois. Levou Morgana para Avalon. Irá destruir-lhe também a vida? Se tivesse certeza de que era filho de Lancelot. Tal como lamentara quando Morgana sofria as dores do parto, não conhecer magia bastante para minorar o seu sofrimento. Agora também lamentava seus poucos conhecimentos. Quando morava em Avalon, não teve interesse nem a persistência para estudar as histórias dos druidas. Ainda assim, vivendo com Viviane, aprendera uma ou outra coisa com a sacerdotisa, que a mimara e entregara despreocupadamente, com bom humor, como se satisfaz a uma criança. Mostraram-lhe alguns encantamentos e magia simples. Bem, iria utilizar-se deles agora. Fechou as portas do quarto e acendeu um novo fogo na lareira. Cortou 3 cabelos da nuca da criança e, curvando-se sobre Morgana adormecida, cortou também alguns de seus cabelos. Furou o dedo da criança com seu punhal, acalentando-a depois para silenciar o choro vigoroso. E, lançando ervas secretas ao fogo, com os cabelos e o sangue, murmurou uma palavra que conhecia, e ficou olhando para as chamas. Sustou a respiração em silêncio quando as chamas se contorceram, morreram, e por um momento um rosto a olhou. Um rosto jovem, envolto em cabelos claros e sombreados pelos galhos que escureciam os olhos azuis parecidos com os de Uther. Morgana dissera a verdade ao afirmar que ele se aproximara dela como o galhudo. Não obstante, havia mentido. Morgoso devia ter compreendido. Haviam celebrado o grande casamento para Arthur. Então, antes de sua coroação, teria Viviane planejado isto também? Uma criança que viesse de 2 linhagens reais? Houve um ruído atrás dela, e Morgoso voltou-se. Morgana conseguira levantar-se e estava em pé, segurando a guarda da cama, o rosto branco como a morte. Seus lábios mal se mexiam, apenas os olhos escuros que o sofrimento deixara muito fundos. Brilhavam como o fogo da feitiçaria no chão, junto da lareira. Morgoso, pediu ela, jure, se você me ama, jure que não dirá nada a Lot, ou a qualquer outra pessoa. Jure, ou lançarei sobre você todas as maldições que conheço. A tia colocou a criança no berço e voltou-se para Morgana, segurando-a pelo braço e levando-a de volta para a cama. Vamos, deite-se. Repouse, menina. Temos de conversar sobre isto. Arthur? Por quê? Foi Viviane? Morgana repetiu ainda mais agitada. Jure não dizer nada. Jure não falar nunca mais sobre isso. Jure, jure. Seus olhos tinham um brilho selvagem. Morgoso teve medo que a moça perdesse o controle. Morgana, minha filha. Jure, ou eu amaldiçoo pelo fogo, mar e pedra. Não! Interrompeu Morgoso, segurando-lhe as mãos para acalmá-la. Eu juro, eu juro. Não queria jurar, pensou. Eu devia ter me recusado, eu devia ter falado disso com Lot. Mas era tarde demais. Agora tinha jurado. E ela não desejava ser amaldiçoada por uma sacerdotisa de Avalon. Deite-se agora, recomendou suavemente. Você precisa dormir, Morgana. A moça fechou os olhos, e Morgoso ficou sentada afagando-lhe a mão e pensando. Gawaine é homem de Arthur. Não importa o que aconteça. Lot não teria nenhuma vantagem com Gawaine no trono. Não importa quantos filhos Arthur possa ter. É o seu primogênito. Arthur foi criado como cristão e faz questão de ser rei de cristãos. Consideraria este filho do incesto uma vergonha. É bom conhecer algum segredo grave de um rei. Mesmo que Lot, embora eu o ame, procurei sempre conhecer certos detalhes de seus pecados e de sua luxúria. No berço, a criança acordou e chorou. Morgana, como todas as mães, quando choram os filhos, abriu os olhos. Estava fraca demais e quase não se podia mexer, mas murmurou. Meu filho, é o meu filho? Morgoso, quero segurar meu filho. Morgoso inclinou-se e começou a colocar a criança toda enrolada nos braços de Morgana. Hesitou então. Se ela segurasse o filho uma vez, desejaria amamentá-lo, sentiria amor por ele, preocupar-se-ia com seu bem-estar.
Mas, se a criança fosse entregue a uma ama de leite, antes mesmo que a mãe pudesse ver-lhe o rosto, bem, nesse caso não sentiria grande coisa, e o menino ficaria sendo, na realidade, o filho de seus pais adotivos. E seria bom que o primogênito de Arthur, o filho que não ousava reconhecer, sentisse maior fidelidade para com Lot e Morgause, como seus verdadeiros pais, que os filhos de Lot fossem seus irmãos, e não os filhos de Arthur pudessem ter quando se casasse. As lágrimas rolavam, frouxas pelo rosto de Morgana. Dê-me meu filho, Morgause, deixe-me segurá-lo, quero vê-lo, implorou ela. Morgause respondeu com ternura, mas também com firmeza. Não, Morgana, você não tem forças para segurá-lo e amamentá-lo. E buscou apressadamente uma mentira em que a moça, ignorante de tudo o que se relacionava com o assunto, pudesse acreditar. Se você o segurar, ainda que seja uma só vez, ele não mamará da ama de leite. Por isso é preciso entregá-lo a ela imediatamente. Você poderá pegá-lo no colo quando ficar um pouco mais forte e ele estiver bem alimentado. E embora Morgana começasse a chorar e estendesse os braços, soluçando, Morgause levou a criança para fora do quarto e pensou: agora ele será o filho adotivo de Lot, e teremos sempre uma arma contra o grande rei. E tenho certeza de que Morgana, quando estiver boa, não lhe dará muita importância e sentir-se-á feliz em deixá-lo comigo.